E aí, dentista, tudo bem? Então, nesses dias aí atrás, num vídeo que a gente divulga, um dos nossos cursos presenciais, eu fiz uma brincadeira no vídeo sobre a resina injetada de algo que aconteceu comigo de verdade no CIOSP, agora no CIOSP 2024. O senhor com o dedo na minha cara. Você injeta? Em um dos comentários nesse vídeo, ele dizia exatamente assim, entre aspas, e o que justifica o lançamento de um livro no CIOSP sobre essa técnica, a injetada, se existe a técnica, não deveria ser uma vergonha. Cara, sério, a reclamação dele foi muito sem sentido, mas ele me abriu uma possibilidade justamente de vir aqui falar com você sobre isso, né? Para poder esclarecer um pouco mais sobre essas diferentes formas de você utilizar a matriz transparente. Né? A gente usa a crítica para poder criar algo criativo, não é algo muito bom? Será que eu falei mesmo, primeiro, que a técnica injetada era uma vergonha? Será que eu nunca fiz a técnica injetada antes? Porque assim, eu defendo a técnica sanduíche ao invés da injetada. Só que a gente vai ver isso muito mais, vamos debater isso depois da vinheta. Então vamos começar aqui avaliando o vídeo em si, esse vídeo que gerou essa crítica ali no comentário. Mas fica tranquilo que eu vou botar o vídeo aqui mais aceleradinho para não tomar o seu tempo, você continuar aqui prestando atenção no vídeo. Então vamos ver. Eu fui no CIOSP esses dias, sério, eu passei no crachá, eu dei exatamente 2 passos e vi aquela mulher baixinha assim com o dedo na minha cara. Você injeta? Né? Tipo, cara, sabe o que é o pior? Eu já injetei, não me julga, mas ó, tá aqui a prova que realmente eu já injetei. Mas você tem que entender o seguinte, naquela época, não tinha outro jeito de usar isso aqui. Isso faz o quê? Uns 8 anos atrás, mais ou menos. A gente só tinha basicamente 2 maneiras de utilizar a matriz. Ou era seguindo o Douglas Terry, injetando, ou McLaren comprimindo a resina Flow ali no dente. Mas era só a resina Flow, isso que tinha desse jeito. Então não tinha o que fazer. Então tá, eu injetei, mas não é culpa minha. Porque naquela época não tinha realmente muita gente falando. Então, tipo assim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente foi muito pioneiro. Ou facetas, reabilitações, não importa o tamanho do tratamento usando a matriz transparente. Tá, eu ensinei muita gente também a fazer injetada, agora também tem esse outro lado. Ter injetado me fez entender os problemas, me fez evoluir e chegar exatamente a fazer como a gente faz hoje, com a técnica sanduíche. Então a técnica sanduíche, ela nada mais é do que essa evolução de todos esses anos, fazendo e entendendo os problemas da injetada. Agora, tem aquelas pessoas que aprenderam com a gente lá atrás, né, que ainda estão fazendo injetado. Isso tudo bem, né? Tem oportunidade pra aprender a fazer direito com a técnica sanduíche. E no comentário, ele foi bem claro, né? Ó, ser uma vergonha. Vamos lá, eu peço sim nesse vídeo pra você não me julgar. Mas em nenhum momento eu digo que a técnica é uma vergonha ou que eu, Renato, tenho vergonha de eu já ter realizado essa técnica. E eu não vou dizer que eu não tenho vergonha de nada que eu fiz na minha vida, porque seria uma puta mentira isso. É claro que eu já fiz um monte de merda na minha vida, que eu tenho vergonha, que eu me arrependo, mas isso é normal, qualquer pessoa é assim. Mas nesse caso específico, não só eu falo ali que eu não tenho vergonha ou de ter realizado, ou mesmo dessa técnica existir, mas como eu citei ali no vídeo, como pra mim a resina injetada, a técnica de resina injetada, ela foi muito importante, porque eu fiz essa técnica várias vezes. E daí, fazendo essa técnica várias vezes, eu comecei a perceber algumas falhas, alguns pontos de melhora, e foi isso que eu fiz para chegar na técnica sanduíche. E outra coisa muito importante, que Renato, eu tenho que ser bem sincero com você. Eu não estou aqui para ser hipócrita. É claro que eu vou defender muito mais a técnica sanduíche, porque eu passei anos estudando e aprimorando junto com a Milene essa técnica. E mesmo que eu não tenha um livro sobre isso, aliás, eu tenho um artigo, tá? Mas apesar de eu não ter um livro, ela é uma técnica autoral. Foram mudanças que eu fiz dentro do uso normal da matriz transparente para poder chegar nisso que a gente usa hoje. Então é claro que eu vou defender mais aquilo que é meu, é natural. Mas eu também não sou burro e ignorante para poder achar que o outro é errado e não deve ser feito e é uma vergonha e não deve existir. Não é isso. É exatamente igual, por exemplo, eu aqui defendo o meu canal. E eu quero que esse meu canal aqui cresça. Eu quero que meus vídeos sejam cada vez mais assistidos por muito mais gente. E é por isso que eu sempre venho aqui e peço seu like, né? Porque quando você dá o like, você aumenta a relevância desse vídeo e você faz com que mais pessoas recebam aí como sugestão do YouTube para poder assistir. E assim eles têm a oportunidade de ver. E a outra coisa que eu também quero chegar ainda esse ano, de preferência ainda nesse primeiro semestre, mas não vou ser tão rigoroso assim, ainda esse ano, a 50 mil inscritos aqui no canal. Então, por isso que eu também peço para você inscrever. E isso é a sua forma de agradecer o nosso esforço aqui e de fazer o nosso canal prosperar. Então, você já curtiu? Você já se inscreveu? Aproveita e compartilha também com um amigo aí que você gosta. E deixa eu te explicar aqui. Porque nesse caso específico, a gente tem que entender melhor o que são essas técnicas. A injetada, a sanduíche, outras variações. E é importante ficar muito claro que nesse caso a injetada, ou a comprimida, ou a sanduíche, elas são todas variações de como você utilizar a matriz transparente. É a matriz transparente que importa. É ela que é a estrela em todas essas técnicas. E a forma que a gente utilizar ela cria diferentes possibilidades de tratamento. Só que ela é o coração, ela é a estrela, ela que importa.
E a matriz está aí, ó, já há muito, mas há muito tempo disponível, com diferentes maneiras que você pode utilizar ela. Só que sempre tem uma técnica, um procedimento, algum tipo de recurso, que às vezes ele entra um pouquinho mais, em alguns momentos, em evidência, né? Tipo, a gente vem desde 2020 trabalhando muito forte online com a matriz, a gente trabalha com ela já desde 2015, por exemplo, mas nessas últimas semanas a gente teve mais pessoas falando da matriz em congresso, artigos, livros e também nas redes sociais. Então, por exemplo, o Marco Blatz fez uma série de publicações no seu Instagram falando um pouco mais sobre a matriz. Ele conta ali um pouquinho da história da técnica, ele fala especificamente da injetada, claro, mas ele fala da primeira citação da matriz em artigos do Belvedere em 1980, 1994. Aí ele já traz artigos mais recentes do Douglas Terry, de 2014, né? E do Douglas Terry, aliás, eu tenho um fato bem interessante, porque assim, ano passado, durante uma das maratonas que a gente faz em espanhol, um dentista do médico, o Dr. Alejandro Rames, ele assistiu a gente, ele ficou muito empolgado com a maratona. Quem já assistiu sabe, né, que a gente faz todo um negócio e tal, né? E ele participou da maratona inteira, ele se inscreveu no Reabilitando, no nosso curso online, e daí ele entrou em contato e ele falou que ele tinha gravado, há umas semanas antes, por um acaso, um vídeo no Facebook dele sobre mitos e realidades da resina injetada. E nesse vídeo ele conta como ele começou a utilizar essa técnica há mais de 20 anos atrás. E quando ele começou, ele não tinha disponível silicone transparente igual a gente tem hoje, né, feito pela uma indústria odontológica. Não, ele acabava utilizando um silicone transparente industrial porque não tinha uma outra opção. Aí, alguns anos depois, ele apresentou essa técnica e os resultados que ele tinha numa conferência nos Estados Unidos. E daí, mais pra frente, ele compartilhou todo esse conhecimento dele, os resultados com o Douglas Terry, e daí o Douglas Terry deu conta de desenvolver mais essa técnica, além de divulgar muito mais, né? Inclusive, o Alejandro, ele é editor do livro, tá aqui, ó, do Douglas Terry, né? Então, mesmo antes do Alejandro falar comigo, eu já tinha o livro, né, por um acaso, e quando ele veio falar comigo, até me surpreendi quando ele falou, e daí eu abri o livro, realmente, ele estava ali dentro do livro, né? Ele é um editor do livro. E daí o Alejandro acabou convidando a gente, e a gente foi pro instituto dele, lá na cidade dele, em León, no México, um instituto chamado Imora, e a gente deu o nosso primeiro curso presencial depois de muito tempo, e foi o curso presencial especificamente sobre o método TRI, que é o que a gente ensina na maratona, que chamou tanta atenção ali para ele. Mas deixa eu falar um pouquinho melhor dessa minha relação, né, minha e da Milene, com a matriz transparente. O artigo mais antigo que eu tenho acesso não é do Belvedere, tá? É um artigo do Kenneth Kurtz, se eu não me engano, esse é o nome dele, já escrito aqui, de maio de 95. E esse artigo, ele falava sobre fazer provisórios para facetas de cerâmica com a resina utilizando a matriz transparente. Inclusive, a própria Cosmident, a própria, nem tinha falado dela antes, mas a Cosmident, a empresa Cosmident, chegou a lançar um kit, mais ou menos na mesma época, para poder fazer provisórios para facetas cerâmicas, utilizando a matriz, aonde você construía com resina, utilizando a matriz até a altura da papila, e daí da papila para a cervical você tinha que construir esse provisório na mão, em resina composta. Eu conheci realmente a matriz pela primeira vez em 2006, junto com a Milene, quando a gente fazia junto a nossa especialização de prótese lá em Londrina. A gente fez a especialização junto com o nosso professor Amaury, e ele fazia testes de materiais para algumas empresas, eu não me lembro exatamente qual que era, mas ele recebia esse material, fazia lá todo o protocolo de pesquisa de material e tal, e ele estava utilizando o silicone transparente com a resina composta, mas naquela época ele ainda não tinha acesso ao aquecedor, então ele aquecia essa resina em banho-maria. Assim como o próprio Alejandro fazia lá no início, quando no começo dos anos 2000 ele utilizava ainda o silicone industrial, que ele não tinha outra opção. E daí assim, aí eu falei assim, aquecer a resina em banho-maria. Eu já sei que tem gente aí, ó, todo mundo dando pulinho assim, ai, posso aquecer em banho-maria. Então eu não preciso de aquecedor de resina composta. Essas pessoas ficam todas animadinhas com essa possibilidade do banho-maria. Sério, ó, não façam isso, não aquece a resina em banho-maria. Isso era pra quando você não tinha opção. E mesmo assim eu acho que tinha opção naquela época, mas você não tinha opção direito, tá? Você não tinha acesso fácil a aquecedores de resina, e hoje você tem um monte de aquecedor de resina. Você tem um monte de aquecedor de resina barato aqui no Brasil, nacional, de alta qualidade, igual o Hot Set. Você tem outras marcas também, você tem marcas importadas como Calset, Micerium, que chegam ao Brasil, que você também pode ter. Tem outras opções por aí. Então é muito mais barato, muito mais fácil você ter um aquecedor, e também é muito mais seguro você aquecer a resina num aquecedor do que você aquecer ela em um banho-maria aí, que seja, que isso vai acabar realmente gerando umidade na sua resina e vai comprometer a sua restauração. E eu até falo sobre essa questão de aquecer em outro vídeo, eu vou botar o card, vai estar aparecendo, aparece aqui desse lado pra você, então você pode ver um pouquinho mais sobre aquecer a resina nesse outro vídeo depois, tá bom? Mas assim, ó, depois que eu conheci a matriz transparente lá em 2006, eu esqueci dela, porque naquela época o meu foco não era trabalhar com resina, o meu foco era trabalhar com cerâmica, eu fui fazer especialização de prótese. Só que os anos foram se passando, a gente vai trabalhando no consultório, fazendo uma reabilitação aqui, fazendo uma reabilitação ali.
Até que chegou mais ou menos ali em 2014 e eu vi uma aula gravada do Edward McLaren na plataforma do Dental XP, onde ele apresentava o BEFP, Bonded Functional Static Prototype, ok? Esse nome todo, né, que nada mais é do que um protótipo estético funcional aderido, era a maneira que ele utilizava a matriz transparente junto com uma resina flow que ele não injetava, ele comprimia. Então ele preenchia essa resina flow ali dentro da matriz e comprimia isso contra os dentes do paciente para poder fazer essa transformação, fazer essa reabilitação, que no caso dele era transitória, para ele poder provar toda a estética e função que ele tinha planejado para o paciente antes de iniciar os preparos nos dentes para poder fazer a cerâmica. E essa era a ideia dele. Tá? Você tinha um paciente para reabilitar, onde você tinha uma grande mudança funcional, onde você tinha uma grande mudança estética, e é complicado você avaliar essa mudança em consultas rápidas utilizando um mocap de resina bisacrílica, ou mesmo de resina composta, mas é muito pouco tempo para você avaliar essa transformação que você vai fazer tão grande na função estética do seu paciente. Porque a bisacrílica, ela é muito prática, ela é muito rápida, muito fácil de você avaliar, você consegue olhar muito bem a estética, você vê ali a questão de vias de oclusão, a fonética, né? Só que tudo ainda meio atrapalhado, porque ela tem alguns excessos, ela fica ali, fica os dentes tudo unidos. Então é difícil você realmente avaliar completamente com a bisacrílica. E outra coisa, uma coisa é você fazer esses testes ali na hora, e outra coisa é o paciente viver com isso. Ele passar dias se alimentando, comendo, conversando, convivendo com esses novos dentes. Então, depois que ele fazia essa prova com a bisacrílica, o mocap, e ele aprovava, via que estava tudo da maneira que ele queria, mas antes dele começar a preparar esses dentes para cerâmica, ele queria ter certeza de que realmente estava tudo certo, não só a forma, a anatomia, mas também essa função a longo prazo, de acordo com a necessidade do paciente. E daí, nisso, que ele começou a perceber a minha bisacrílica é insuficiente, então eu vou começar a fazer os provisórios com a resina flow. Eu vou fazer esse mocap com a resina flow. Um mocap que ele é mais resistente, que ele tem uma durabilidade maior, que esse paciente pode passar alguns dias, semanas ou até meses com isso na boca, convivendo de uma forma super confortável, extremamente bem polido, com a função funcionando. Como vai ser a cerâmica depois, só que em resina composta. E depois que ele visse que tudo está funcionando, se necessário poderia fazer ainda mais ajustes, porque ele não desgastou nenhum dente, ele só fez a resina sobre os dentes, aí sim, na hora que estava tudo certo, ele fazia os preparos para poder fazer a cerâmica. E essa aula, ela que começou a realmente crescer o meu interesse pela matriz transparente. Porque assim, até aquele momento, eu fazia as minhas reabilitações igual todo mundo fazia. Você chegava lá e metia a broca, né? Preparar para coroa total, um monte de dente, preparar, né? Eu sou da época de não só coroa total, mas coroa total metalocerâmica. É assim que eu comecei a fazer minhas próteses. Então, minhas reabilitações eram assim, era tornear dente, tá? Né? Não tô laçando ninguém, não, torneando dente. E daí, eu falei, porra, eu chego aqui, fico me matando, preparar um monte de dente ao mesmo tempo e tal, e se eu faço isso que ele tá fazendo, eu vou ter uma paciente reabilitado antes da hora. Eu já tenho ele reabilitado em resina, com todos os dentes certos na mesma posição. Então, ao invés de eu chegar e começar a preparar todo mundo junto, eu faço a resina, aprovo realmente meu tratamento, e daí eu posso começar a fazer as minhas próteses por segmento. Eu posso fazer primeiro o posterior, depois o anterior, e isso vai facilitar a minha vida e a vida do meu paciente. A gente vai diminuir o tempo de cadeira, a gente vai ter uma precisão melhor também da oclusão que a gente definir e das outras coisas. Então, o que eu fiz? Eu botei na minha cabeça, eu defini que a minha próxima reabilitação eu ia fazer, antes das cerâmicas, essas facetas de resina com a matriz transparente. E daí eu comecei a estudar para poder fazer minha próxima reabilitação. Antes eu comecei a estudar mais sobre o assunto. E assim, não tinha aula sobre isso, não tinha artigo sobre isso. Até por acaso eu tenho um livro aqui que fala de 2015, que fala sobre que tem ali matriz transparente. Ele tem uma foto e ele cita só a matriz, mas nem desenvolve sobre o assunto. Então, naquela época não tinha muito artigo, tá? Não tinha quase nada sobre isso. Você tinha os artigos do McLaren, que são de 2013, você tinha alguns artigos também, 2 artigos ali do Douglas Terry, de 2014, e além desses artigos você tinha um ou outro. Alguns realmente falavam da matriz como a matriz sendo o objetivo do artigo, né? Por exemplo, o The Index Technique, do Ricardo Anamato,
Amanato. Anamato não, Amanato. Onde ele usava a matriz transparente, mas ele usava de uma forma seccionada. Então, por exemplo, assim, tinha só a palatina superior, aí depois ele fazia só o vestibular, aí ele fazia dente a dente posterior, ele fazia de um pouquinho diferente. E daí tinha alguns outros artigos que ele mostrava a matriz, mas de uma forma indireta, igual eu falei do livro aqui, ó, que eu tenho aqui atrás, mas também, por exemplo, você tinha os artigos como o Three-Step Technique da Francesca Vailate, que ela mostrava, mas não focava na matriz, mas ela mostrava que um dos passos dentro da técnica dela, ela utilizava a matriz transparente para poder aumentar em resina composta os dentes posteriores e recuperar a DVO do paciente. Então, você tinha a matriz sendo usada em vários artigos, mas sem um foco muito como começava a trabalhar. Então eu fui tentando ali pescar uma coisa e outra para poder entender exatamente a maneira de trabalhar com ela. E nessa de ficar pesquisando, eu percebi que não só você tinha essa diferença de foco, mas você tinha diferenças das formas de utilizar a matriz transparente e até mesmo de fazer ela. Então, por exemplo, assim, tinha matriz que era feita só com acetato, tinha matriz que era feita de acetato reembasado com silicone transparente, tinha gente que cortava essa matriz em vários pedacinhos e fazia dente por dente, tinha gente que comprimia a resina composta aquecida contra o dente, tem outros que injetavam, tem outros que comprimiam resina flow, né? Então, tinham várias maneiras. Quando eu fui fazer, eu escolhi a técnica do McLaren, porque eu tinha o vídeo e eu tinha os artigos dele, e junto com os artigos eu achei que por ter o vídeo seria mais fácil para mim fazer essa resina flow comprimida com a matriz transparente. Então, por exemplo, você fazia tudo unido e daí depois você ficava sofrendo igual um filho de uma puta, tá? Para poder separar os dentes, mas o objetivo ali, né, era que essas resinas elas fossem uma transição para cerâmica e não o tratamento definitivo. Isso é muito importante. Eles eram uma transição. E daí eu comecei a fazer em alguns pacientes, né? Eu comecei a fazer em alguns pacientes, resultados iniciais eu achava maravilhoso. Hoje eu acho e falo feio pra caralho, mas eu achava maravilhoso. E depois de algumas semanas, com o paciente satisfeito com o resultado, né? Aí eles estavam lá confortáveis com a oclusão, com a função, estavam bem felizes com a estética. Aí eu ia chegar para ele, chamava no consultório, então beleza, então agora tá na hora de a gente trocar, tá? Então agora a gente vai começar a preparar e trocar essa resina por cerâmica, igual a gente planejou inicialmente. Aí o paciente chegava para mim assim, mas precisa? Tá tão bom isso aqui, tá tão bonito, mas precisa mesmo? Então assim, ó, não é nem porque o combinado era antes, era fazer em cerâmica, não é isso. É que como a gente combinou antes de fazer cerâmica, essa resina, ela já tinha sido feita de uma maneira para ser removida, para não durar muito tempo. Ela não era para ser definitiva. E mesmo que desde o início eu pensasse em ser definitivo, fazendo daquele jeito, com a resina fluida, flow injetada, mesmo utilizando essas resinas flows que você tem aí hoje, cheio de carga, não sei o quê, não era o ideal para ser um tratamento definitivo, de uma reabilitação total, onde você fazia recuperação de dimensão vertical, alteração de oclusão, um monte de coisa, não era. E que nem eu falei, é uma resina flow. Uma coisa é você fazer ela injetada em facetas vestibulares, em dentes superiores, e uma outra coisa é, que nem eu falei, uma reabilitação total de 6, 7 milímetros de recuperação do DVO, mantendo a oclusão por muitos e muitos anos. A exigência de uma reabilitação realmente em cima dessa resina flow é muito superior do que só as facetas. E isso me fez começar a pensar como eu podia melhorar essa resina para eu começar a usar essa matriz transparente para fazer restaurações realmente definitivas em resina composta. E com isso eu ia ter um tratamento que ia ter um custo muito menor e muito mais pacientes, né, que têm esse tipo de necessidade de tratamento, poderiam acabar fazendo a reabilitação também. Então não só eu via aquela possibilidade de atender os pacientes que já estavam querendo, né, mas eu via a possibilidade que muitos pacientes que não podiam pagar a cerâmica e que no momento de fazer em resina composta, eles iam começar a ter a condição de poder realizar o tratamento. E daí eu comecei a testar. Comecei a testar do jeito que podia imaginar. É claro que no início eu comecei a testar em pacientes que iam fazer essa remoção. Aí então eu comecei a aproveitar a situação dos cursos, né? Então a gente tinha os nossos cursos, onde a gente tinha pacientes que eles iam fazer reabilitações cerâmicas e a gente começou a testar diferentes formas de trabalhar com a resina na matriz, fazendo antes da reabilitação cerâmica, para poder justamente testar essa reabilitação e também qual poderia ser a forma mais fácil e mais previsível da gente utilizar essa matriz transparente. Então, por exemplo, eu testei fazendo as resinas com a matriz no modelo de gesso, para depois poder cimentar em boca. Eu testei fazer, né, já tinha feito, mas tentei algumas variações da injetada em si, dente a dente, tudo unido, de várias formas. Tentei fazer resina aquecida comprimida contra o dente. Testei fazer colocando resina na matriz e a resina flow no dente.
Eu também testei fazer a resina na matriz ao mesmo tempo, eu tinha um buraquinho que ficava injetando ali a resina flow. E assim, eu comecei a fazer um monte de teste, tudo que você pode imaginar. E a maioria das técnicas realmente elas são difíceis pra caralho pra você executar. Aí tem outras que tipo assim, pode até ser um pouco mais simples, outras realmente são complicadas e muitas vezes você tem muito excesso, muita dificuldade pra você fazer acabamento, enche de bolha, falta material, tipo assim, sempre tinha alguma coisa errada assim, mas em todas elas ao mesmo tempo, sempre tinha alguma ideia, alguma coisa que realmente era legal, valia a pena, era boa. Então eu fui descartando aquilo que eu vinha de ruim, fui pegando aquilo que eu achava bom de cada um daquelas coisas e eu fui montando o que hoje a gente chama de técnica sanduíche, que é essa que você conhece hoje, que é a gente usa a resina composta dentro da matriz, coloca a resina flow em cima dessa resina composta, ainda dentro da matriz, as duas sem polimerizar, e a gente leva isso para a boca para polimerizar em boca. Só que não é só isso, não é só a resina matriz. A gente também viu uma forma diferente, por exemplo, de fazer a moldagem, uma forma diferente para poder fazer o enceramento, né? Características da matriz que ela deve ter. Tá? Tudo isso, todos esses conceitos, eles vão trazendo facilidade na hora de você ter uma matriz de maior qualidade e, consequentemente, uma restauração com mais facilidade de você fazer acabamento e polimento depois. E para poder deixar bem mais claro, né, para vocês entenderem o que eu acabei de falar, né, a gente usa sim duas resinas, tá? A gente usa uma, é a resina composta aquecida, a gente coloca na matriz e não polimeriza ela ali na matriz, e a gente usa também a resina flow e as duas são polimerizadas na boca, tá bom? É bem importante deixar isso bem claro, porque assim, quem eu quero que seja a minha restauração final é essa resina composta que foi aquecida. Ela é colocada na matriz e ela é a parte de fora da minha restauração, e não a resina flow. Então, dessa forma, essa resina, ela vai ter uma capacidade estética melhor, uma capacidade funcional melhor, ela vai ter uma durabilidade muito maior. Então, como a resina composta, ela vai ser minha restauração final, então é ela que eu coloco primeiro na matriz. Eu aqueço ela não porque eu quero que ela escoe para poder ficar com menos excesso, não. Eu aqueço ela porque fica mais fácil da gente espalhar ela ali dentro da matriz para poder copiar melhor os detalhes que a matriz copiou do enceramento. E assim, eu posso colocar só uma resina composta ou eu posso colocar diferentes resinas compostas para poder estratificar a resina ali dentro da matriz. E quando eu levo essa resina para a boca, ali no dente, ela não mistura. Ela fica exatamente na posição e dá o aspecto que a gente quer de translucidez, de mamelos. Aquilo que você colocar dentro da matriz, você vai conseguir deixar na boca depois do seu paciente. E a quantidade de resina que você coloca na matriz realmente não é para ela escoar, tá? A gente não quer que a resina composta escoe. Então o que a gente faz? A gente coloca a resina, uma quantidade de resina na matriz, para que fique um mínimo espaço entre ela e o dente. É como se você coloca essa matriz e tirasse, ela nem encostou no dente, quase encostou, mas não encostou. Então essa resina composta ela nem escoa, e a gente nem quer que escoe. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar ali agora a resina flow que preenche esse espaço entre a resina composta e o dente. Ela une o dente na resina composta. E como ela faz união e tem esse espaço para ela, aí ela sim, ela consegue escoar, preencher os espaços, evitar que tenha bolha e facilita muito a remoção desse excesso cervical. Porque assim, eu sei que muita gente ainda quer fazer a resina composta aquecida e deixar ela escoar, mas mesmo que ela esteja aquecida realmente, né, com a sua viscosidade alterada, ela não consegue escoar direito. Então eu sei que tem gente que faz buraquinho na matriz, eu também já testei fazer buraquinho na matriz para poder escoar. Eu também já testei isso. E mesmo usando o vibrador, ela também não escoa. Além de você gerar um excesso muito mais difícil de remover, você ainda tem um risco gigantesco de você causar uma alteração dimensional nas suas facetas, alterar a dimensão, aumentar o volume, ter daí sim um degrau lá na cervical que dificulta a higienização. Então antes de levar a resina na boca, o que eu faço? Eu coloco a resina flow ali naquela resina aquecida, tá? Que não está polimerizada, e essa resina, que nem eu falei antes, ela que preenche o espaço, ela que une a resina ao dente, escoando e evitando a falha. Assim você não precisa de buraquinho, você não precisa ficar usando vibrador, você não precisa nada disso. Ela escoa para os dentes vizinhos, ela escoa para a cervical. E daí dessa forma você controla melhor a sua resina, você evita ter excesso, é muito mais fácil de você remover um excesso como esse. E esse é um detalhe da técnica, e tem outros detalhes, né? Como a preparação do paciente antes do tratamento, né? A de modificação, que nem eu falei, do jeito que você faz a tua moldagem, detalhes do enceramento, como se confecciona a matriz, todos são detalhes muito simples, mas você vai somando um ao outro e isso vai deixar o tratamento muito mais fácil, muito mais previsível. E o que eu acabo vendo por aí, né, eu vejo muito dentista fazendo, independente se for injetada, se for resina aquecida, não interessa, mas usando a matriz transparente, tá? E eu vejo muito dentista sofrendo com acabamento, né, tendo excesso cervical,
tendo necessidade de ficar passando broca para poder tirar os excessos ali na cervical, necessidade de reanatomizar o dente com fresa, com disco, dar textura de volta. E a gente não passa por isso, porque quando a gente tira a matriz transparente, praticamente a gente só faz o polimento, porque o excesso é tão pequeno, é tão fácil de você remover, a gente remove geralmente com a ponta da sonda, e toda a anatomia, toda a textura, ela tá ali já. Você não precisa ficar metendo broca para fazer reanatomização. E mesmo com toda essa facilidade, mesmo com a excelência que eu vejo na técnica sanduíche, eu nem ignoro a técnica injetada não, tá? Tanto que eu ensino ela no curso Reabilitando. Se você vai no curso Reabilitando, você vê que eu ensino a fazer injetada. Você tem ali, eu ensino você a fazer injetada, ensino você a fazer sanduíche. Eu ensino você a fazer as duas, tanto os dentes separados, já um a um, como também eu ensino você a fazer todos eles unidos, para ou manter unido, caso vai ser um tratamento que vai ficar pouco tempo, ou separando, porque eu também te ensino a indicação de cada uma dessas formas de fazer diferente. Então, por exemplo, você quer um tratamento definitivo, você faz a técnica sanduíche, porque você tem maior resistência, você tem maior longevidade, e você também tem capacidade estética maior, porque você pode até estratificar dentro da matriz e entregar tudo de uma vez só para o teu paciente pronto. Agora, se for uma reabilitação transitória, que você já sabe que você vai fazer a cerâmica depois, aí você faz injetada. E dependendo de quanto tempo que isso vai ficar na boca, se não for para ficar muito tempo, se for para ficar alguns dias, você pode fazer ela até tudo unido, que não vai trazer problema periodontal se você souber como proteger as papilas, não comprimir, ensinar o paciente a higienizar, e também porque vai ficar muito pouco tempo, alguns dias. Então, você consegue trabalhar dessas maneiras diferentes. E, não me julga, tá? Não me julga, porque esse jabá já era esperado. Mas volta, não é o Reabilitando que eu vou falar não, tá? O jabá não é do curso Reabilitando. O jabá que eu quero trazer aqui pra você hoje é do nosso Clube do Planejamento Estético. A Milene e eu, a gente passou 4 anos fazendo maratonas, ensinando vocês a técnica sanduíche. A gente atingiu mais de 5.000 alunos do Brasil e América Latina com essa técnica. E o que a gente quer fazer hoje não é trazer para você aqui um cupom de desconto, para você entrar no curso Reabilitando, porque provavelmente muitos de vocês já estão ou já passaram pelo curso. O que a gente quer trazer para você aqui é um próximo passo. E o que a gente vai trazer aqui para você hoje, ele é algo que vai linkar tudo aquilo que você aprendeu no curso Reabilitando, e você está tentando, mas ainda não está conseguindo 100% aplicar da maneira que você quer dentro do seu consultório. A gente quer fazer isso se encontrar de uma maneira muito mais fácil, te ajudando com o que nós chamamos de Clube do Planejamento Estético. O Clube do Planejamento Estético, ele é um clube, realmente, onde vários dentistas que estão ali se encontram toda semana, toda quinta-feira, 8 horas da manhã, numa reunião que duram 2 horas, e esses dentistas, eles podem enviar durante a semana, num grupo exclusivo do WhatsApp, os casos, as dúvidas que ele tem. A gente vai pegar esses casos, eu e a Milene, a gente vai montar uma apresentação e a gente vai ajudar no planejamento e na discussão da resolução das dúvidas que vocês têm para poder atender os pacientes do consultório de vocês. Então a gente ajuda, por exemplo, a vocês definirem a dimensão vertical ideal para o seu paciente, a gente ajuda a definir a sequência de tratamentos, os tratamentos prévios que precisam ser feitos, entender dentro daquela dimensão definida o quanto que a gente tem que aumentar de dente superior, o quanto que a gente tem que aumentar de dente inferior, ajudar, por exemplo, também a definir o plano oclusal do teu paciente, a estética ideal do teu paciente, a gente ajuda a planejar qualquer tipo de caso, resina, cerâmica, dente unitário, não importa. É um clube realmente para poder discutir casos clínicos. Igual, como muitos de vocês já podem ter participado alguma vez daquela reunião semanal de uma clínica antes de começar a semana, onde você fala sobre todos os casos que vão ser atendidos. Então, é isso que a gente vai fazer com vocês. A gente vai ajudar a esclarecer o tratamento que vocês vão realizar no seu consultório. Esse clube, você pode se inscrever nele de 2 maneiras. Você pode fazer uma inscrição mensal ou você pode fazer uma inscrição anual. Eu vou botar para você aqui embaixo na descrição o link para você conhecer ainda mais sobre o clube. Eu vou colocar também os 2 links para você fazer tanto a inscrição anual ou a inscrição mensal, e saiba que na inscrição anual você tem 19% de desconto, então é só você clicar, porque na próxima quinta já tem reunião às 8 horas da manhã e a gente está te esperando lá, tá bom? Para poder ajudar com o seu caso. Agora, voltando para o nosso amigo lá do início do vídeo, eu só não disse como eu não tenho qualquer vergonha de já ter injetado. Só por favor, não me julgue. O vídeo, aquela fala, não foi nada mais do que uma brincadeira que eu fiz associando com o pessoal do Hoff que estava lá no CEOSP, tá? Que eles estavam com uma abordagem um pouquinho violenta. E assim, e é verdade, tá? Eu entrei no pavilhão, eu passei ali do controle, o cara conferiu o crachá, eu dei 2 passos e a moça veio com a mão no meu peito. Ela saiu já perguntando, assim, você injeta? Cara, eu juro, eu fiquei em choque, assim, tentando entender o que ela queria. Então, assim, foi só uma brincadeira associando, não foi nada demais. Que nem eu falei, não tem vergonha, não tem problema, eu ensino
inclusive a usar injetada. E assim, realmente, assim, tem gente pra cacete hoje fazendo a matriz transparente, ensinando. Tem algumas pessoas que eu conheço, tem outras que eu não tenho nem ideia quem seja. Tem alguns que eu até sei que é, mas eu não conheço pessoalmente e tal. Aí desses, tem aqueles que fazem, mas algo totalmente patrocinado, sabe? Pra poder realmente fazer pra divulgar um específico material daquela empresa. Já tem gente que faz realmente de forma independente, faz isso no consultório do dia a dia, independente de qualquer outra coisa. Não que isso faça um melhor que o outro, mas também é bom entender mais ou menos ali qual que é a motivação de cada um. E assim, tem gente que já trocou ideia comigo e abriu o seu próprio curso, tem gente que fez curso comigo, depois foi lá e quando também começou a oferecer ali uma consultoria, um curso, mas tudo bem. E agora tem gente também que faz isso há muito tempo antes de mim. Igual eu falei aqui, eu até vou falar assim, ó, o Scopin, tá? Que é o livro que tá aqui, pô, ele já usa esse recurso já há muitos anos. E tem que nem eu falei, meu próprio professor lá, que a primeira vez que eu conheci a matriz foi com ele, é o Mauri, ele faz há mais de 20 anos já, ele usa a matriz transparente. Então, não é que começou comigo e não vai terminar comigo, não tem, eu tô no meio disso aí. Mas nesse meio, eu descobri uma forma muito boa de utilizar essa matriz. E realmente, por ter feito de diferentes maneiras, eu pude comparar isso. É bom você ter cada vez mais pessoas falando sobre isso, cada vez mostrando formas diferentes de utilizar a matriz. Isso só faz crescer ainda mais a possibilidade de reabilitações. E quem ganha com isso? Mais do que o dentista é o paciente, porque as opções que a gente tem hoje de reabilitação não necessariamente se encaixam para todo paciente, então a gente possibilita mais pacientes terem o tratamento que eles necessitam. E particularmente do meu lado, eu ter passado por várias fases, eu ter testado de várias maneiras, eu realmente, né, que nem eu falei, claro que eu vou defender, né, mas eu vejo a técnica sanduíche com um nível superior de resultado, com uma capacidade superior de resultado, de facilidade de execução. E isso é muito importante, porque como tem muita gente ensinando, você precisa ter muito cuidado, porque às vezes você vai ver alguma coisa, aprende alguma coisa, e não necessariamente ele é prático. E às vezes ele até é prático, mas você não segue exatamente as orientações. Aí você vê uma dificuldade e você acha que tudo é ruim. Você às vezes aprendeu com uma pessoa que ele não tem a melhor técnica. Eu não estou falando de mim para eu ser o melhor, não, tá? Não estou me botando nessa hora do meio, estou generalizando realmente, tá? Então às vezes você, e nem precisa ser a matriz, pode ser outro tipo de técnica, outro material, mas às vezes você aprende algo com alguém e você não segue direito, ou aquela pessoa não tem a melhor didática, e daí você não consegue executar da melhor maneira, você não tem o resultado que você esperava, e daí você acaba achando que aquilo não presta, que a técnica é ruim, que não serve pra nada, e eu vou voltar pra fazer aquilo que eu fazia antes. E não, tá? E você tem que dar uma chance, você tem que ter paciência, você tem que ver às vezes outras maneiras de se trabalhar, porque até pode ser que para aquela pessoa que estava te ensinando, aquela técnica atende bem, porque pode ser muito difícil, complicado, independente, mas ele já domina. Para você, aquela didática não foi suficiente e uma outra técnica vai te trazer muito mais facilidade. Então assim, por exemplo, você pode clicar nesse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é um podcast que eu e a Milene a gente gravou falando sobre as diferenças da técnica injetada e da técnica sanduíche. Ou então, se você quiser, você pode escolher esse vídeo aqui, que é uma reabilitação feita em resina composta usando a técnica sanduíche, usando o método TRI. Você só não pode esquecer de clicar no link que eu coloquei aqui embaixo, conhecer mais sobre o nosso clube do planejamento estético, escolhe se você quer assinatura mensal, se você quiser assinatura anual, você vê a melhor opção para você. E se você quiser tirar ainda mais dúvidas sobre o clube, conhecer um pouquinho mais, você pode falar diretamente com a Milene no link que eu vou colocar ali embaixo. E um beijo e tchau para você.